próximo a Frankfurt, na Alemanha, desde 2014. A ideia é simples: os competidores precisam cuspir a chupeta e vence quem alcança a maior distância. Detalhe: só adultos podem participar. Acabou! É coisa de louco! Não dá pra acreditar! ZLZN, a cara do povo! ZLZN, a cara do povo! A partir de agora, você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, sexta-feira, dia 31 de janeiro, finalmente acabou. Mas e você, já agradeceu pelo mês que tivemos? Lembrando, amanhã começa mais um ciclo, mais um mês, novas oportunidades, mais oportunidades, então é dia de ser grato, não é isso, Elton? Elton, muito bom dia. É isso mesmo, né? Já era a hora, rapaz. Ninguém esperava, todo mundo sabia que o ano tinha 365 dias, mas ninguém esperava que fosse todos eles em janeiro, né? A gente tava aí na expectativa de que eles fossem divididos em 12 meses, mas aí, meu amigo... Olha, rapaz, eu já tava olhando pros cachorros na rua e já tava pensando como é que seria o sabor de um cachorro, assim, enfim. Mas melhor não falar isso, que senão o Joana Dark aparece aí. Enfim. Exatamente, mas esse mês lá em casa, umas 3 vezes acabou o rancho. É pesado, meu amigo, janeiro é pesado. Janeiro é pesado. Vem com uma carga toda de dezembro, mas estamos aí. Chegamos ao dia 31 de janeiro e numa bela de uma sexta-feira. Desde já, eu quero desejar uma ótima sexta-feira a você que está nos acompanhando. Vou dar um bom dia aqui para Elza Mendonça, que já chegou dando bom dia. Muito obrigada, minha querida, Elza, pela sua audiência. Elias Emanuel, que está conosco. Um alô pro Elias Emanuel. Deise Silva. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Começa agora o resumo 24 horas, trazendo as principais notícias aqui do site Imediato. Você sabe que o site Imediato tem plantões diariamente de 7 da manhã a 1 hora da madrugada. Então são muitas informações, são muitas notícias que nós trazemos para você que sempre está conosco. Mais uma vez, muito obrigada, e vou pedir para você já mandar a sua mensagem através do número 994858526. Ou, se preferir, você já pode mandar direto para a equipe do Imediato, que está no número 993110060. Já manda a tua solicitação de reportagem, já manda aquela denúncia, aquela reclamação, já manda aquele vídeo de flagrante ou aquele vídeo curioso. Mas calma também, gente. Calma, porque tem muitas mensagens, às vezes pode demorar para chegar até você. Porém, vamos chegar. Então, muito obrigada pela sua companhia. E já vamos falar de notícia. Deixa eu só dar um alô pra galera que tá chegando. Luiz, eu já tava assim, ó. Presta atenção. Acaba, pelo amor de Deus! Já tava assim. Mas acabou em grande estilo. Está acabando em grande estilo. Inclusive, por falar em grande estilo, deixa eu pedir licença, me perdoe te interromper. Deixa eu mandar um alô pra Nação Rubro-Negra, que ontem nós fizemos um belo jogo e estreamos o nosso novo manto, o Manto 2025. Alô, Nação, é nóis. Ele é um flamenguista nada, gente. Vou dar um bom dia aqui para Didi Marruda. Didi Marruda? Isso. Jaine, Carla, Ivonete, que está conosco. A Jaine, inclusive, está dando um bom dia. Joel Rocha, que está conosco também. A Elza está dizendo que está na Alemanha. Lá são 12 horas e 35. Então tá bom, um beijo para todo mundo da Alemanha que nos acompanha. Que maravilha. Como é que tá o clima por aí, hein? Né, a gente chegando nos mais longínquos rincões desse mundo. É isso aí, esse é o site Imediato, Rádio ZLZN. Na nossa companhia, Heloísa Lima e Elton Negreiros. Elton Carlos, eu ia Pode falar. ser também. Ana Lúcia Gomes, Paulo Correia, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela audiência. E você pode acessar o site imediatoonline.com. Lá você vai acompanhar alguns destaques do dia de hoje, destaques deste momento, porque os destaques vão mudando conforme as notícias vão chegando. Inclusive, hoje é um bom dia, né, Heloísa, também, para você que de repente está atrás de emprego, né?
Porque aí já começa, quem sabe, a segunda-feira, né? Segunda-feira vai passar o sábado e domingo, se preparando para começar já trabalhando já no pé direito. A gente vai falar de vaga de emprego? Vamos. Agora, já ia puxar esse assunto. Olha aí, que Para legal. você que já quer encerrar janeiro com uma boa oportunidade, começar fevereiro trabalhando, com sua autoestima lá em cima, porque a gente sabe que ficar desempregado também atinge a nossa autoestima. A questão de estar sem dinheiro, de precisar de algo e não ter condições é precária. Eu entendo perfeitamente. Então, para você que está em busca de emprego, saiba que você pode ir até um dos postos do Cine Manaus, que fica na Avenida Camapuã, Shopping Felipe Dal, número 2939, ou se preferir, você pode ir na Avenida Constantino Neri, número 2279, bairro São Geraldo. Lá você vai ter 181 vagas disponíveis. São vagas em várias áreas de atuações, então você pode chegar até um desses postos. Lembrando que você tem que levar o seu comprovante de vacinação contra a Covid-19, leva o comprovante de residência, comprovante de escolaridade, RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, leve todos os seus documentos originais, não precisa levar cópias. Então, evita de andar com aquela papelada que às vezes até a gente se perde. E também no Cine Amazonas, hoje temos 116 vagas de emprego. Você pode, inclusive, fazer de forma online, acessando o Emprega Brasil. Lá você faz um cadastro e vai ver todas as vagas disponíveis e assim se candidatá-la. Mas, se você preferir ir de forma presencial, você pode ir até a Galeria Mais, que fica na Avenida Djalma Batista, entre o shopping, o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza. Entre aquele trecho ali, você pode chegar lá na Galeria Mais. Lá temos um posto do Cine Amazonas. Lá você vai também fazer esse cadastro e assim tentar a sorte em uma dessas vagas de emprego. Sobre as vagas de emprego, nós temos auxiliar administrativo, agente de portaria. Temos também uma vaga para vigia, que é exclusiva para pessoas com deficiência. Temos também auxiliar administrativo para PCD, auxiliar de serviços gerais. Temos também repositor de mercadorias, operador de caixa, consultor técnico, supervisor operacional. Então são muitas oportunidades. Para você ver mais detalhes sobre estas vagas, você pode acessar imediatoonline.com e assim você vai ficar a par de tudo e já não vai perder essa chance de começar 2025. Nós ainda estamos começando 2025. Muitas das pessoas falam que o ano só começa depois do carnaval. Então, é uma boa oportunidade para você, é uma ótima dica para você que está em busca de emprego. E nós aqui do site Imediato e Rádio ZLZN trazemos para você. Vou falar também de um outro destaque aqui do site Imediato para você que está em busca de atendimento odontológico. Saiba que os horários foram estendidos, inclusive aos sábados. E eu vou te dizer agora alguns pontos que estão atendendo. Por exemplo, lá na Zona Norte, nós temos na Cidade Nova a unidade Balbina Mestrinho. Temos ali também no Santa Itelvina, lá na unidade Major PM Sávio Belota. Temos na Zona Leste, Leonor Brilhante, Alfredo Campos. Na Zona Oeste, nós temos Deodato de Miranda Leão e a unidade de saúde básica Rosa Pereira de Almeida. Então você pode se dirigir até um desses postos para fazer esse trabalho, esse procedimento odontológico, tudo isso na rede pública. Então você pode se dirigir até um desses postos. Horário de 7 a 21 horas, sendo de segunda a sexta, e aos sábados é de 7 às 12. Então fica atento se você está precisando de algum atendimento. A gente sabe que os serviços de dentista, serviços odontológicos na rede pública é um pouco difícil. Infelizmente ainda é assim, mas essas oportunidades a gente tem que aproveitar. E aí nós estamos te dando a dica neste momento. Vou dar mais um bom dia aqui para Neila Andes. Muito bom dia, minha querida. Elivelton, bom dia para vocês, bom dia para todos. Silvia Amaral, que está entrando conosco.
Angles, que está entrando conosco aqui, Caroline Feitosa. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco e vamos de notícia. Chegou o momento, vamos falar dos principais destaques do site imediato. E ontem, gente, logo pela manhã, no início da manhã, teve um acidente ali no Monte das Oliveiras e a nossa equipe foi até lá. O motorista perdeu o controle do ônibus, não conseguiu subir a ladeira e o ônibus desceu de ré, atingindo uma área comercial. E nós vamos, inclusive, agora ver o depoimento desse morador que também trabalhava naquele local. Agora na sua tela. Dono desse comércio, é isso? Isso mesmo, esse estabelecimento, né? Aí que funciona o meu trabalho, né? Que é o meu material de construção. E esse veículo que estava aí estacionado? É meu também, meu veículo, a moto, tudo. Prejuízo grande. Sim, prejuízo grande, né? Também vamos dizer, o susto, né? Com a minha família e meus filhos que estávamos aí, né? O senhor estava no momento do acidente aí embaixo, o senhor reside aqui mesmo? Isso, aqui mesmo, eu moro aqui mesmo, juntamente com a minha família. Como foi no momento do acidente? O senhor só ouviu o barulho e saiu para ver o que estava acontecendo? Eu tava já acordado, né? E meus filhos estavam dormindo. E aí, aquele barulho enorme, né? E aí eu peguei e corri logo para tirar eles da cama, né? Para tentar o medo, né? De desabar, né? E aí consegui pegar eles e fiquei lá mesmo, né? Mas está todo mundo bem? Sim, sim. Tá todo mundo bem, meus filhos, né? Estamos bem. Só resta agora a que aconteceu, né? Alguém da empresa já conversou com o senhor? Ainda não. Ninguém da empresa, né? Só um rapaz que apareceu aí, disse que vai vir uma seguradora e só isso. Aí já chegou o caminhão MUC aí, até agora nada, né? E aqui é a sua única fonte de renda? Sim, aí é a minha fonte de renda, aí é onde que eu tenho meu trabalho, é onde eu abro meu estabelecimento às 7h30, né, da manhã para ter o sustento da minha família e agora fechado, né, e vamos ver o que vai... E esse acidente aconteceu inclusive um pouco antes das 7? Sim, em torno de 6h20, acredito, umas 6h20. Qual o seu nome? Alisson Barroso. Seu Alisson, graças a Deus não aconteceu nenhuma fatalidade com a sua família. Agora vamos esperar, né, o desfecho dessa história. Afinal, era o seu comércio, é o seu trabalho. Sim. Temos também o prejuízo desse veículo aí na frente, seu carro, né? Carro, minha moto, né? Tudo isso, né? A estrutura aqui do meu estabelecimento, que eu trabalhei para conseguir, né? E agora tá aí, né? Obrigada, meu querido. Gente, a gente sabe que nesse momento é muito difícil encontrar palavras. Nós estamos falando de trabalhos de anos que a gente demora para construir uma casa, para levantar um comércio, para abrir um comércio. Nós estamos falando de um material de construção. A gente sabe que material de construção são produtos, são materiais caros. E aí nós falamos, inclusive, da estrutura, um telhado de alumínio, que também é um valor um pouco caro, gente. Nós estamos falando de toda a estrutura de madeira, estamos falando de um veículo, ele falou também a respeito de uma motocicleta, eu não consigo... a motocicleta está lá na parte de trás. Mas nós estamos falando, além da estrutura do comércio dele, como também do prejuízo com o veículo dele, com o carro, com a motocicleta. Felizmente, mais uma vez, só ressaltando para você que está acompanhando aqui no site imediato, felizmente, nenhuma fatalidade. Até o momento nós não temos informações sobre o motorista do ônibus ou até mesmo os trabalhadores que estavam nessa rota. Mas, de acordo com o vídeo que a gente viu, todo mundo conseguiu sair tranquilamente. Foi apenas esse susto, mas a gente ressalta que também não é o primeiro. E, obviamente, se nada for feito, não vai ser o último. Aliás, nós estamos falando aqui de uma ladeira um pouco íngreme, que já
foi palco de outros acidentes. Agora há pouco nós estávamos falando com uma moradora que também teve o seu comércio atingido. Hoje em dia esse comércio não existe mais e ela inclusive mora ao lado desse material de construção. Agora a gente vê toda essa fiação elétrica aqui na rua, o que também causa um perigo para a população. Temos crianças também por aqui, inclusive por cima da casa dessa senhora que teve seu comércio atingido também. Agora ela tenta trabalhar um pouco mais lá embaixo para tentar segurança. E nós do site imediato vamos mostrando para você tudo em tempo real. Estamos aqui na Avenida Preciosa, bairro Monte das Oliveiras. Maria Aparecida, que está conosco, está inclusive de Portugal. Estamos europeus, acredita? Internacionais. Exatamente, eu vou falar da Europa porque eu sou exibida. A pessoa dos olhos claros, a pele, né, esbranquiçada, praticamente, né, uma nórdica. Então tem que dar um alô para Europa. É isso mesmo. Inclusive a Elza, que está na Alemanha, disse que está 4 graus. Aqui a gente coloca 20 graus assim. E tu reclamando que no estúdio aqui tá frio, né? Presta atenção na tua vida, rapaz. Gente, eu tô acostumada com os 40 graus. Não é com os 4 graus. Abraão Cunha, muito bom dia, meu querido. O Adriano Franco tá chegando aqui com um textão na nossa transmissão. Ana Lúcia, Beatriz Jandira. Então, gente, nós acabamos de mostrar uma reportagem que eu fiz ontem a respeito desse ônibus que perdeu o controle, desceu a ladeira. Pelas imagens, Elton, não é possível a gente deduzir realmente que aquela ladeira é difícil de subir. Sim. Inclusive, no vídeo, eu imaginei, eu falei, poxa, mas aconteceu alguma coisa porque a ladeira não é tão extensa, não é tão íngreme. Mas chegando lá no local, a gente realmente, inclusive lá perto tem uma valeta que acaba dificultando também. E graças a Deus não aconteceu nada fatal, mas foi um grande susto para o senhor Alisson, que mora debaixo do material de construção dele, mora na parte de baixo, e aí só ouviu o estrondo. E infelizmente estava com o carro dele e a moto dele estacionada lá na frente, onde o ônibus tombou. Elton, é a falta de infraestrutura, é a falta de assistência que tem deixado a população manauara um tanto quanto vulnerável. Sim. E detalhe, naquela rua, ao lado do material de construção, também tem uma residência que é um pouco mais abaixo e na parte de cima, a dona tinha um comércio. E esse comércio hoje já não existe mais. Por quê? Justamente por conta desse tipo de acidente. Na época, um carro de passeio, uma S10, uma picape, invadiu também o estabelecimento dela. E aí, além do prejuízo, ela resolveu acabar com aquele comércio, até por conta da segurança. Então, são vários acidentes, não é o primeiro, não vai ser o último, infelizmente. Nós só esperamos que essas famílias estejam todas seguras. Não é uma rua estreita, geralmente as ruas de Manaus são estreitas, mas essa em especial não é. É uma rua larga e ainda bem, porque senão a tragédia teria sido maior, Elton. Cabe um alerta também, né? A gente sempre fala da infraestrutura da cidade, das questões dos buracos. Inclusive, ontem eu tive a infelicidade de tomar eu precisei ir na Zona Leste, ontem, quando saí daqui, e tive a infelicidade de querer tomar uma rua que eu ainda não conhecia. Foi só para absolutamente ter raiva, porque a rua era intrafegável de tantos os buracos. Inclusive, atenção, Prefeitura de Municipal, vamos dar uma volta na Zona Leste, né? E eu não estou falando das vias principais, tá, senhor prefeito? Você entre nos bairros, por favor, você verifique aí os bairros, os comerciantes que estão sendo afligidos, porque não tem como parar um veículo na frente do comércio deles, porque existe um buraco muito grande, que é até perigoso, eles ficam assustados de parar os seus veículos ali, né? Mas vale ressaltar também que é importante, eu não estou culpabilizando ninguém, tá? Que fique claro, mas que é muito importante que as empresas de transporte coletivo
né, seja transporte coletivo municipal, enfim, privado, enfim, das diversas formas, façam as manutenções necessárias e estejam dentro da regulamentação do Detran, estejam dentro aí dos parâmetros para o bom funcionamento dos veículos. Porque a gente percebe, principalmente nos veículos que servem a nossa cidade, o transporte público coletivo, que há uma falta de manutenção, né? A gente percebe que os veículos não têm força para subir uma ladeira. E eu falo, né, de pronto e de conhecer a causa, porque como moro aqui perto do estúdio, às vezes, né, para conhecer a realidade do povo, venho de ônibus, ou às vezes por uma necessidade específica, o carro está na manutenção, a gente vem de ônibus e a gente percebe na hora que os ônibus têm que subir a ladeira que é até perigoso carros ficarem atrás ou qualquer outro veículo, qualquer outra pessoa ficar atrás, porque os veículos não têm força para subir. Aí eu fico me perguntando, para onde que foi aqueles ônibus que foram anunciados? Para onde que foi? Porque nas vias principais fica bonito, mas aí eu te pergunto, nas vias principais não tem tanta ladeira. Esses ônibus bonitões aí eu acho que deveriam ir para dentro dos bairros. Manaus tem muitas ladeiras. Manaus é impressionante o número de ladeiras que tem em Manaus. Inclusive tem lugares, Heloísa, de Manaus que estão nas redes sociais, tá? Estão nas redes sociais como lugares que são realmente ladeiras intrafegáveis e realmente problemáticas para subir. Parece uma parede, né? E os vídeos são tipo assim, eles ganham mais likes nesses vídeos quando o cara consegue subir a ladeira. Pô, são vídeos famosíssimos que estão nas redes sociais, entendeu? Eu já fui em uma área ali na Cidade de Deus que realmente parecia uma parede aquilo, gente. Não parecia uma ladeira. No momento que a gente estava no carro, inclusive fazendo reportagem, e eu, minha Nossa Senhora, será que a gente vai conseguir? Então, eu acredito que essa é a preocupação de muitos motoristas. Ontem, durante esse acidente, no momento que esse veículo perdeu o controle, não estava chovendo, ainda não estava chovendo. Era muito cedo, a chuva começou bem depois. Mas o desespero também, inclusive, para os trabalhadores que estavam dentro desta rota. Que precisaram sair ali pela janela e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Infelizmente, ficou o prejuízo material, mas esperamos que tudo seja resolvido. Aldenora Barbosa, muito obrigada pela sua companhia. Elza Santana, muito obrigada também pela sua companhia. Vamos falar de mais uma reportagem, porque ontem um homem foi preso. Infelizmente, nós estamos falando muito a respeito de estupros e casos de estupros que a Polícia Civil tem dado resposta, mas infelizmente a gente sabe que apesar da resposta da Polícia Civil, esse caso não é mais reversível. Então, a criança fica com aquele problema, fica com aquela, digamos, com aquela deficiência psicológica, porque é impossível, acredito que realmente só um profissional para tentar entender. Nós estamos falando, nós vamos ouvir agora essa história. Gente, foi uma criança de 6 anos de idade que foi estuprada por um homem de 50 anos de idade. Isso é horroroso. Uma criança que deveria estar lá brincando de boneca. Uma criança, gente, você olha para uma criança, Elton. Eu fico me perguntando como que um homem consegue ver sensualidade em uma criança. Só pode ser um doente. E mais uma vez nós estamos falando de um estupro por um estuprador que estava dentro da família. Dentro da família. E agora nós vamos ouvir o delegado Paulo Mavinier, que vai falar a respeito desse caso. Neste momento você vai acompanhar a fala do delegado Paulo Mavinier, que vai falar a respeito deste caso. Estamos apresentando mais uma prisão de um estuprador, dessa vez no município de Iranduba. Um estuprador, um abusador de 50 anos de idade, que abusava de uma menor, uma criança que convivia no seio familiar. Acendemos mais uma vez o alerta de que os abusos estão acontecendo dentro de casa. Peço aos pais que sejam vigilantes. Parabéns à equipe do Dr. Raul, à equipe de policiais civis do Iranduba. Vale ressaltar que o Iranduba houve uma redução de 3 anos para cá
de 70 homicídios para 11 homicídios por ano. Ainda vamos melhorar mais ainda essa meta. O Iranduba hoje é um município muito mais seguro pela força do trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar, da integração que existe no município, trazendo um município mais tranquilo para os irandubenses. O Iranduba, que sofre os efeitos negativos da proximidade com a capital de Manaus, não pode ficar sem apoio. E o DPI tem trabalhado diuturnamente, sempre atento ao Iranduba. Nós tivemos agora casos de conflito entre facções, nós vamos atuar fortemente. Isso é um recado que eu mando para a criminalidade, para a bandidagem lá do Iranduba, que qualquer ação que for normal não vai ficar sem resposta. Nós vamos entrar pesado para restabelecer. O Iranduba, ele pertence aos moradores, à população de bem e não à criminalidade. Delegado, falando desse caso de abuso sexual, você falou recentemente que existe não um aumento na quantidade de casos, mas uma redução na quantidade de casos subnotificados, que era o que aconteceu. De criança é uma bandeira da nossa gestão prioritária, é combater e varrer o estuprador do interior, principalmente de criança. Isso é inadmissível e a população está ajudando a polícia, está denunciando, está chegando cada vez mais casos e assim, o número é crescente. Só agora em janeiro nós já tivemos em, eu acho que 12 municípios, casos de prisão de abusadores de criança. É muita coisa, então isso já estava acontecendo e agora nós estamos conseguindo dar uma resposta para a população e a população está acreditando. O número de prisões se deve a isso, a credibilidade que a população está tendo no nosso trabalho e tendo a certeza de que esses casos não ficarão impunes. Agora, neste momento, o delegado titular da delegacia do município de Iranduba vai falar a respeito do delegado Raul Augusto Neto. Bom dia a todos, né? Agradecer o trabalho de vocês aí, a parceria. Fomos comunicados através do Conselho Tutelar de um abuso que havia sido cometido com um menor de 6 anos de idade, né? Ao analisarmos o procedimento que foi realizado junto ao Conselho Tutelar, que nós atuamos conjuntamente através da escuta da menor, foi identificado que a menor residia durante os 2 últimos anos com a sua avó, né? E a sua avó tinha um esposo, né? Que não era o avô natural da criança, era o padrasto da mãe da vítima. E após o falecimento da avó da criança com quem ela residia, ela voltou a residir com a mãe e ela passou a narrar o que o padrasto da mãe dela, né? O marido da sua avó fazia com ela quando ela estava sozinha com ele, né? Nós ouvimos, pegamos todo o procedimento, a escuta realizada foi feita juntamente com o Conselho Tutelar, foi caracterizado que a criança, né, isso, ele botava a criança para assistir sites pornográficos, fazia posições sensuais, tudo isso que era realizado com a criança, ou isso, ao Conselho Tutelar, nós materializamos tudo isso, solicitamos à Justiça a prisão, que foi prontamente acatada. Na data de ontem ele foi preso, né, foi ouvido, ele ficou em silêncio no seu depoimento, né, só baixa a cabeça. Quando perguntamos que de fato ele praticou esse fato, ele fica em silêncio e baixa a cabeça. Ele se dizia um pastor, né, da Assembleia de Deus e foi preso, foi comunicado à Justiça, ele estará à disposição da Justiça hoje, encaminhado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O delegado não chegava a registrar esses abusos? Não, a criança disse que ele não chegava a registrar, mas ele botava a criança para assistir sites, fotos, entendeu? Dizia, o celular dele foi apreendido, nós ainda vamos analisar o celular dele se encontramos mais provas do crime que foi praticado. Tudo isso você acompanha aqui no site imediato. Nós acabamos de ouvir o delegado Raul Augusto. Gabriela Silva, a Elza Mendonça está dizendo aqui, continuação de um bom trabalho a todos. É isso aí, Carlos Souza, Afonso Costa, jogador caro, hein? Deia Calmonte também está conosco. Gente, nós estamos falando a respeito deste caso de estupro. Ele era marido da avó materna desta criança. Isso aconteceu em 2022 a 2024. Este homem mostrava filmes pornográficos a essa criança, vídeos. Ele dizia o que ele ia fazer com ela. Ele dizia que ia fazer a mesma coisa. Ele mostrava as partes íntimas para essa criança. Quando a gente para narrar,
para ouvir esse tipo de detalhes, eu imagino, inclusive, sabe o que, Elton? É no momento que essa vítima estava sendo ouvida. Imagina um delegado, uma delegada, ouvir com detalhes da boca de uma criança inocente o que um monstro daquele fazia com ela. É horroroso. Ainda bem que a Polícia Civil tem se mostrado ainda mais presente nos interiores, porque são casos, a cada caso a gente se impressiona como esses homens, como esses monstros conseguem fazer esse tipo de crime, e muitas das vezes com pessoas da família. Estamos falando de uma criança de 6 anos de idade. 6 anos de idade, que morava com a avó materna. A avó materna faleceu em 2024. Depois disso, a criança foi morar com a mãe biológica. E quase 1 ano depois, essa criança criou coragem para falar para a mãe biológica, que imediatamente acionou a Polícia Civil, acionou a Polícia Militar, e graças a Deus a Polícia Civil conseguiu dar retorno, conseguiu prender este homem, que agora deve estar à disposição da Justiça. Esperamos profundamente que este homem pague pelo crime que cometeu. Afinal, além da tortura psicológica, além do abuso sexual, tirou a inocência de uma criança. Acabou com a inocência de uma criança. Então, todo cuidado é pouco. A você que tem criança dentro de casa, todo cuidado é pouco. Olhos atentos. Porque muitas das vezes a gente confia naquelas pessoas. São pessoas do âmbito familiar. E hoje em dia, não podemos mais. Infelizmente, não podemos mais. Mais uma vez eu falo, eu tenho um filho de 2 anos de idade. Meu filho, ele só fica com a avó dele. É a única pessoa que vai cuidar dele. É a única pessoa que eu tenho total confiança. Fora isso, eu tô falando do meu filho. Assim como você aí do outro lado, que tem o seu filho, que tem a sua filha, acredito que é o seu bem mais precioso da vida. E ouvir uma história dessa gera uma revolta. Inclusive, daqui a pouco, aliás, a nossa próxima matéria é também sobre um caso de estupro, que vou falar a você. Um homem, um pai que estuprou as 2 filhas. O próprio pai. É isso mesmo, você não ouviu errado. O próprio pai estuprou as 2 filhas. Então, são casos que nos revoltam bastante. Vou ler um comentário aqui, mais um bom dia abençoado, acredito que seja isso, a todos vocês aí em Manaus. São meus votos, fica com Deus. Damião Ferreira, ele que está em Iranduba. Muito obrigada, meu querido, um bom dia para você também, para toda a sua família. Onete Bernardo, que está dizendo, meu Deus, esse monstro tem que ser preso para sempre. Pois é, a gente entra, inclusive, nesse detalhe, que muitas das vezes é preso, mas não fica por muito tempo. E eu não sei que justiça é essa que é feita no nosso Brasil. Para mim, ficaria lá, Elton. Ficaria lá. Ou morria lá dentro, ou já adiantava também a morte. Deus me livre, me desculpe você que está ouvindo isso, mas é um caso que não tem como ter pena de um cidadão desse. Olha, eu vou até me abster, Heloísa, de falar, porque é muito chocante falar uma situação dessa, falar um caso desse, e aí você chama a próxima matéria que já é também muito forte, o próprio pai, é algo assim, a mente, pelo menos a minha mente, eu não consigo imaginar. Eu já falei aqui que isso é de uma monstruosidade muito grande, e eu vou segurar as minhas emoções, inclusive a minha fala também, para depois não ser cancelado, porque o mundo tá cheio de mimimi, e quando a gente fala que um cara desse merece uma cadeira elétrica, merece um castramento químico, enfim, merece, porque nem ele recebendo aquele tratamento especial
na prisão, não compensa porque, como eu já falei, não vai devolver nada da inocência daquela criança, da situação da família, não vai devolver nada, entendeu? Então, o que seja feito ainda é pouco, tá? Eu peço perdão aí às pessoas do direitos humanos, enfim, mas o que for feito ainda é pouco. É difícil assimilar, é muito difícil assimilar. Nem entra direitos humanos, direito para quem? Que humano? Quem é esse humano que consegue violentar uma criança? Uma criança! São casos que, principalmente o repórter que está na rua, o jornalista que está na rua, às vezes é inacreditável. É inacreditável. Imagina você, e às vezes acontece do lado da sua casa. Às vezes acontece na rua que você mora. Então, todos os sinais, a gente tem que ficar atento. Há muitos anos atrás, perto da minha casa, também tinha um caso desse, onde um homem estuprava as filhas. Ele fazia das filhas as mulheres dele. Horrível. Ridículo. Monstruoso. Não tem outra palavra. Nós vamos assistir agora mais uma matéria também sobre estupro. Infelizmente, vai rodar agora na sua tela. A Polícia Civil da Delegacia Interativa de Polícia do município de Amaturá cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 37 anos. Pior vem agora. Este homem é acusado de estuprar a filha de 12 anos de idade. Tem como piorar? Tem como piorar, porque além de ele estuprar a filha de 12 anos de idade, ele também cometeu o mesmo crime contra a outra filha mais velha, que hoje já está com seus 15 anos de idade. E pasmem, ela tem um filho fruto desses estupros. Esse crime que ocorreu em Amaturá, nós trazemos detalhes aqui para você. Inclusive, temos também a imagem do momento da prisão deste homem, que está rolando aí na sua tela. E aí eu trago informações para você de que a mãe sabia dos crimes, mas por conta da dependência financeira, a mãe pediu para que as filhas não falassem nada a respeito. E aí, infelizmente, a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda ficam à mercê de agressão. Porém, esta mãe vai responder também pelo crime, já que ela sabia, então ela sabia desse crime, então ela vai ter que responder pelo mesmo crime de estupro de vulnerável. Eu trago informações para você que, inclusive, esse crime só chegou a conhecimento da Polícia Civil por conta de uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar. E aí você veja a importância da denúncia. Veja a importância da denúncia. Sobre este caso, já vinha acontecendo há anos. Inclusive, essa adolescente de 15 anos de idade já tem um filho. Já tem um filho fruto de um estupro. Estupro esse cometido pelo pai. Estupro esse que a mãe sabia. Vejam só, a mãe sabia. Veja bem, nós estamos falando de dois personagens na vida de uma pessoa que são extremamente importantes. Será que você aí do outro lado, você não confia no seu pai? Ou você não confia na sua mãe? Imagina só você chegar ao mundo, ao Léo, onde a mãe que está ali te amamentando, que é para estar cuidando de você, que é para estar ali a tua vida inteira com aquele suporte, ter aquela sincronia, por conta de dinheiro, por conta de uma dependência, ela permitiu que isso ficasse abafado. Era um caso que estava abafado.
esse crime contra essa outra pré-adolescente de 12 anos de idade aconteceu ano passado. Vocês vejam bem quem vocês colocam na sua casa. E pior ainda, quando o delegado fala, pais, vigiem. Realmente, porque às vezes o criminoso, às vezes o monstro está dentro de casa e a gente não sabe. E cá estamos falando desse assunto horroroso. Um homem de 37 anos. 37 anos. Agora há pouco era um homem de 50. Assim como nós já vimos também idosos. São mentes que a gente não consegue compreender. Eu acho que realmente, Elton, só um grande e um especialista muito bom para tentar compreender uma mente doente como essa. Uma mente doente como essa. A Polícia Civil foi até lá, cumpriu o mandado de prisão, prendeu este homem. E mais uma vez eu ressalto, a denúncia é extremamente importante. Isso foi alguém que denunciou ao Conselho Tutelar, que buscou a polícia. Você veja bem, qualquer informação que você tenha, você pode estar salvando a vida de uma criança, você pode estar salvando a vida de outras crianças que convivem com um monstro desse. E não pode ter pena. Não pode ter pena, porque muitas das vezes a criança, além de estuprada, ela é ameaçada, ela é agredida e tem muitos casos por aí que ainda é morta. E nós estamos falando de vidas de pessoas inocentes. Pior ainda quando é um caso de um bebê. Quantas vezes eu já vi casos de bebês que foram estuprados? Isso é horroroso. É impossível ficar comentando, porque a cada palavra a gente vai se revoltando ainda mais. E fica pensando como está o psicológico dessas crianças. Imagina só a mãe de 15 anos de idade que sabe que o filho dela é filho do pai dela. Que no momento que elas foram buscar ajuda com a mãe, elas não tiveram esse suporte. É muito horroroso a gente falar disso, é muito triste. E sempre vai ser revoltante. Eu espero que a justiça seja feita. Sinceramente, eu espero que a justiça seja feita, porque são casos que realmente não podem ficar impunes. E aí a Polícia Civil foi até lá, mostrou o trabalho e vai continuar mostrando, porque agora a DEPCA está cada vez mais intensa nos interiores também. E graças a Deus, que Deus abençoe a vida desses policiais que estão aí em busca de prender e tirar de circulação esses monstruosos. Vamos falar também de mais um caso agora que a Cristiana Tavares ontem fez uma reportagem da prisão de um homem que ele é suspeito de cometer assalto a uma drogaria aqui no Adrianópolis. Nós vamos assistir agora na sua tela. Em ação acaba de prender um dos assaltantes que participaram do assalto à Drogazil. Bom, gente, vamos aqui com mais detalhes aqui nesse momento. O sargento Blanco, ele que vai dar mais detalhes a respeito dessa ação. Muito boa tarde, sargento Blanco. Você pode contar aí, estamos ao vivo pelo site imediato. Conta pra gente como foi a ação, esse momento aí que vocês conseguiram prender um dos assaltantes. Opa, boa tarde. Recebemos uma ligação do nosso supervisor, né? Possivelmente um assalto em andamento na drogaria Drogazil, lá da Humberto Calderaro. A gente chegou rápido ao local, estava perto, mas o assalto já teria sido ocorrido, né? A gente pegou as informações o mais rápido possível aí, pegamos detalhes assim de tatuagem, essas coisas, e seguimos atrás do suspeito. Graças a Deus a gente pegou ele rapidamente aí, ele perdeu hoje, e a sociedade que ganha. Que bom. Era só um que participou desse assalto ou teve mais outros que participaram também?
possivelmente eram 2. Um conseguiu escapar da gente, mas esse aí ficou. Já conseguiram verificar se ele tem passagem pela polícia? Ainda não, que o Jeep está um pouco lotado, mas eu conversando com ele aí, ele já me falou que tem uma passagem aí por porte de arma aí, posse de arma, alguma coisa assim. Já verificar posteriormente que o Jeep está lotado hoje aí, está muito ocupado. Muito obrigado. Vocês acabaram de ver aí as informações repassadas aqui, ó. Tivemos informações, a equipe do site imediato teve informações a respeito deste assalto, que foi por volta das 13 horas desta quinta-feira, numa drogaria, Drogazil, que fica localizada ali na Humberto Calderado, onde dois criminosos fizeram esse assalto, aí participaram desse assalto, e logo em seguida a polícia não contou conversa, parabenizar o trabalho da Polícia Militar, que conseguiu aí prender um dos meliantes que participaram aí deste assalto. Como diz a nossa amiga Brenda Souza, aí fica o questionamento. Não é isso, Elton? Aí fica o questionamento. Será que esse cidadão continuou preso? Sim. Será que a justiça deixou este homem preso? Eu quero! Eu adoraria que ele estivesse preso, porque nós estamos falando de um homem que confessou ali, inclusive, para a polícia militar, que ele já tinha passagem pela polícia, por porte de arma, por posse de arma, não interessa. Já tem passagem pela polícia, então boa peça ele não é. Prova disso, estava cometendo assalto. Assalto a pessoas que estavam trabalhando. Um estabelecimento, pessoas, funcionários que estavam no local. Você viu na imagem que ele estava armado, não entrou com educação, isso eu tenho certeza absoluta. Porque na hora de apontar a arma na cabeça de um trabalhador é muito fácil. E não tem pena, não. Eu espero que o juiz pense nisso, se é que esse cidadão ainda vai hoje para a audiência de custódia. Mas, se já passou, nós esperamos muito que este homem esteja preso.